Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que a luz e a graça e a efusão do Espírito Santo esteja com você. Que a graça de Deus venha nessa tarde iluminar o seu coração, a nossa vida, a nossa história. Quero que neste momento Deus resplandeça do céu a sua glória para manifestar na sua, na minha e na nossa vida. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você, para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações e que nós estejamos abertos de alma, espírito e em profundidade, em conexão extrema com o Senhor, para podermos receber a palavra, para cultivarmos ela no nosso coração e ela dê frutos nas nossas vidas. E é interessante, estamos aí nessa semana, né? Muito frio aqui no sul. Como é que tá aí, né? Aonde você está? Daqui do sul também? Aonde o seu estado? Como está? Muito frio aí? Aqui muito frio. Né? Estamos aí um pouquinho de resfriado a dupla aqui, né? Mas Deus é mais, né? Deus é mais e a glória dele se manifesta no momento em que nós nos abrimos, não é? Para a sua graça, para fazer a sua vontade. O tema da live de hoje é... Desbloqueie suas bênçãos. Desbloqueie suas bênçãos é o tema da live de hoje. Por isso, o Senhor, nesta tarde, vem dizer a você que as suas bênçãos serão desbloqueadas nos céus. E eu digo para você isso com força. Sabe o que significa isso? Com força, com poder. Sem medo de dizer para você, as suas bênçãos será desbloqueadas nos céus, né? Desbloqueie suas bênçãos nos céus. Tá perfeito, tá maravilhoso. Por isso, não podemos deixar de começar e dizer aquilo que o anjo vem dizer no livro de Apocalipse, quando vem falar com a igreja, comigo, com você, conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante você tomar consciência e ciência dessa verdade. É Deus falando conosco. E hoje a passagem que o Senhor vai trabalhar conosco está no livro de Ageu. O livro de Ageu. Ageu é o segundo menor livro, da Bíblia. E Ageu, um profeta de um tempo assim, bem pequeno, vamos dizer assim, de tempo, pelo menos narrado na Bíblia. Em torno de 4 a 6 meses foi o tempo de Ageu, de trabalho de missão de Ageu, biblicamente falando. Claro que deve ter sido muito mais, mas biblicamente aquilo que nós temos dá um espaço aí de 6 meses. Ageu aparece na nossa palavra, que Deus assim nos deixou. É muito importante tomar consciência e ciência desta verdade, nessa plenitude de bênção, porque Deus hoje... O Senhor está falando para você que vai ficar com a gente hoje, que Ele vai desbloquear as suas bênçãos nos céus. Entendeu? Pode já começar a agradecer. Suas bênçãos serão desbloqueadas no céu. E é muito importante tomar consciência disto, E abrir o seu coração, abrir para esta verdade, deixar que Deus assim cresça hoje na sua vida. Vamos pedir ao Senhor, então, que o seu Espírito, vem, Senhor, com o seu Espírito, Senhor, trabalhar no nosso coração. Fazer com que essa palavra, Senhor, se enraize nesta tarde. Que venha, Senhor, fazer, Senhor, multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Que nós possamos compreender, Senhor, qual é a Tua vontade na nossa vida. E pelo poder da Tua palavra, Senhor, impregnada em nós, possamos, Senhor, pegar a chave, Senhor, com a fé, e desbloquear, Senhor, todas as bênçãos que temos, Senhor, nas suas mãos, no nosso cantinho, no nosso lugar de glória. Obrigado, Jesus, porque nesta tarde fala ao nosso coração como Tu queres, Senhor. Amém, Senhor. Amém. As suas bênçãos serão desbloqueadas no céu, é o tema da live de hoje. Suas bênçãos serão desbloqueadas. E eu acredito nisso, estou falando verdadeiramente nisso. E é importante tomar consciência, por quê que eu estou dizendo isso? Porque quando olha para a Bíblia, aí fala assim, nossa, mas Deus, muitas pessoas já perguntaram, mas Deus falava tanto com os profetas,
né? Por que que hoje Deus não fala como falava no passado, né? Há 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, há 2.000 anos atrás, Deus falava direto com os profetas, não é? Sim, Deus Pai falava direto como a palavra de hoje, como o profeta Ageu, não é? Entre tantos outros profetas, Isaías e Elias e etc. Deus falou direto, não é? Com a sua voz, Deus manifestava e falava direto. O que acontece? Quando vem o Novo Testamento, a vinda do Messias, não é? O Messias, Jesus esteve na terra. O verbo se faz carne, habita, cresce no meio do homem, se apresenta como Deus, é rechaçado pela sua própria criatura, e antes de ir ele diz: ainda há um tempo para ficar contigo, com vocês. Mais um tempo eu não falarei muito convosco, ele disse, porque eu vou para o Pai, mas não vos deixarei junto ao Pai, vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Você compreende? Então foi a partir daí, quando Jesus vem e fala isso, não é? Que teria um tempo conosco. Depois ele iria e não falaria mais, mas ele mandaria o Espírito Santo. Então seria o Espírito Santo da inspiração. E é inspirar, dando sabedoria e recordar tudo o que ele disse. Então por isso que o Antigo e o Novo Testamento, na Bíblia, estão em conjunto. As duas coisas se comunam, trabalham junto, uma engrenada na outra. Então hoje, a palavra do Senhor, ela é inspirada por nós. E dentro dessa inspiração da palavra, o Senhor nos dá discernimento para podermos trabalhar por nós, para nós e por aqueles que estão conosco. Por isso, sem medo e sem receio, mas na graça, na fé, eu digo para você nessa tarde, né? Feliz com você que está aqui, você Fátima, você Valesca, minha grande amiga. Grande amiga. O Senhor está conosco e quer assim fazer com você hoje, dar a graça de estar na tua vida e dizer: suas bênçãos serão desbloqueadas nos céus. O livro de Ageu, no capítulo 1, diz assim o Senhor: no segundo ano do reinado de Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu, governador de Judá, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nesses termos: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então momento de habitar em casas confortáveis, estando essas casas em ruínas. Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazes. Semeais muito e recolheis pouco. Come e não vos saciais. Bebe e não chegará a pagar a vossa sede. Veste e não vos aquece. E o operário guarda o seu salário no saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: reflete no que fazes. Sobe a montanha, traz madeira, reconstrói a minha casa, e ela me será agradável, e nela eu serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperaste uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei como um sopro que queria armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruína, enquanto cada um de vós tem cuidado da sua. Por isso o céu nega o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Sequei terras, colinas, mostos, óleo, tudo fruto da terra, homens, animais, tudo que produz do trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor, Deus Israel. E a palavra que lhes dirigia o profeta Ageu da parte do Senhor. Todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como todo o resto do povo,
se puseram a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do 6º mês. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido e querida, é muito importante tomarmos consciência quando Deus nessa tarde vem dizer para você e para mim. Naquele tempo, Jesus veio falar que viria o momento em que o homem receberia a graça do Espírito Santo e, inspirado no Espírito, o Senhor recordaria em nós para que pudéssemos ter dele a moção, a força do Espírito para alcançar as graças, as plenitudes maiores do que nós imaginamos na nossa razão. É preciso tomarmos consciência disso. E é fato, quando a palavra dessa tarde vem dizer que há muitos pedidos de muitas pessoas, há pedidos ainda já concretizado, mas não saído de onde, da fonte do destino. Muitas bênçãos e pedidos nossos retidos. É como você ter uma conta inativa. Agora, há pouco tempo atrás, a Caixa Econômica mandou, e vem há alguns anos, quando manda aqueles informativos para pessoas procurar e digitar o CPF e buscar contas inativas que estão ali. E você precisa ir ao banco regularizar, não é? Para poder sacar dinheiro que estava ali há muito tempo, que foi rendendo juros. Foi situações que foram esquecidas até mesmo por uma situação governamental, não é? Situações que foram ficando lá atrás. O Evangelho de Marcos vem dizer em capítulo 11, versículo 24, Marcos diz assim, que tudo que pedi na oração, credes que tendes recebido e ser-vos-á dado. Então, a palavra vem dizer claramente, através de Marcos, que tudo que a gente pede, a gente recebe. Aí está um ponto terrível. Porque veja, se tudo que eu peço, tudo que as pessoas pedem e recebem, por que muitas pessoas estão pedalando diante de tantas aflições, situações, em meio de tantos pedidos inconcretizados nas suas vidas? Você compreende? Então veja, Marcos vem atestar e a palavra ela não desdiz. Ainda no livro de Eclesiástico, já ainda no Antigo Testamento, nas cartas de Salomão, Eclesiástico vem dizer no livro de Eclesiástico capítulo 2, versículo 12. Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Deus pergunta, quem é aquele cuja a sua oração Deus não deu importância? Não existe oração que não tenha tido importância diante de Deus. Por isso que Marcos vem dizer aqui, em capítulo 11, versículo 24, tudo que pedes, recebe. O profeta Isaías vem dizer, se prestar atenção, vossa alma terá vida. Então a palavra vem concretizando e dizendo que tudo o que pedimos, nós recebemos. Mas nós sabemos que, voltando a falar da conta do banco, que quando temos uma situação no banco, às vezes um dinheiro que foi deixado, não é? Situações que o governo começa a devolver, porque a pessoa tem que ir ao banco. E Deus mandou, nesta época, o profeta Ageu ir falar com aquele povo. E que povo que era esse? O povo aonde foi destruído o templo de Deus, de Salomão, pelos babilônicos. E muitos foram levados em cativo esse povo. E quando o povo volta para o lugar onde está o templo destruído. O templo, o que era esse lugar? Era o lugar mais precioso. Era o lugar aonde ali faziam o sacrifício, tinha um encontro com Deus. É ali onde estava a Arca da Aliança, aonde Deus se manifestava.
O templo estava totalmente destruído. E Deus manda o profeta dizer: é preciso que reconstrua o templo. Veja, porque a partir do templo todas as coisas começam a acontecer. Você pode ver que toda cidade, né, quando fala aonde é o centro da cidade, a igreja. Geralmente a igreja é o lugar mais antigo da cidade. Né? É o lugar mais, é um dos primeiros, é o primeiro lugar aonde começa a crescer a cidade, a igreja. E justamente nessa época, Deus manda o profeta Ageu avisar: reconstrua o meu templo. Porque é ali que Deus queria conduzir o seu povo através dos profetas. E Deus manda o recado. E é como aquele gerente daquele banco, ele manda avisar, manda uma notificação, o presidente do banco, não é? Cada banco tem o seu gerente, cada lugar. E Deus mandou o gerente Ageu, né? O profeta avisa o povo que reconstrua, não é? Porque ele vai ali naquele momento desbloquear a conta inativa. Conta inativa. Eu mesmo desbloqueei uma minha. Tinha uns trocados. De anos e anos a fio atrás. Não é? Tinha lá uns trocados. Então, mas eu precisei ir ao banco. E ali no banco tem umas taxas a ser recolhida, não é? E recolhe-se umas taxas e libera-se aquele dinheiro para o saque na conta. Veja. As nossas bênçãos, elas estão no céu. Muitos pedidos estão lá, rendendo juros e correção monetária. Além do necessário, como diz o próprio Jesus, as nossas bênçãos estão no céu. Não é? E o interessante, está lá no seu nome. E assim nas contas inativas, se for no banco, eu não consigo. Agora há pouco, esse dia atrás eu falei que ela tem que agilizar uma conta da mãe dela. A mãe dela faleceu, mas está pedindo que vá, né, no banco. Perdão. E aí o que acontece? Eu não consigo. Tem que ser a pessoa. Tem que ser a pessoa ir lá. Está lá, tem que ir lá, está na sua digital. Você, naquele dia, quando você aplicou no banco o seu dinheiro, você aplicou acreditando no banco e guardou o seu dinheiro. Quando a pessoa aplica em Deus a sua confiança, está aplicando na fé. Quando faz um pedido, você fez o pedido acreditando que Ele vai te atender. Então, você aplicou na sua fé. Mas o tempo passa, o tempo foi passando, e você sem perceber que quando você faz um pedido, você tem que recolher algumas taxas. Tem algumas coisas para poder pagar, e abre-se naquele momento a conta, tem ali o dinheiro, você precisa recolher, só que você não vai, e você é chamada ao banco para fazer isso. O tempo passa, e de repente no decorrer do tempo, por causa das suas preocupações, situações, as pessoas vão, de repente, tem um problema no nome. Muitos no Serasa, problemas no CPF. Tudo isso precisa ser acertado para reativar o dinheiro que está ali para o nome. E é justamente isso que Deus está dizendo hoje, dentro desta palavra. Ele está reativando, o presidente manda avisar, nesta tarde, nessa palavra do livro de Ageu. Essa live não é uma live qualquer. É uma notificação que o Senhor está fazendo com você, conosco, notificando que você precisa ir ao banco. Ir ao banco. Reativar, refazer, sentar com o gerente, ser atendido, desbloquear sua conta e sacar aquilo que é bens para a sua vida. Deus está chamando. Ageu agiu como gerente daquele banco naquele dia. Ageu foi promovido como oficial de justiça para ir ao povo, notificar o povo.
É momento de reconstruir a casa do Senhor. É momento de reconstruir. Como disse, Ageu teve um processo de trabalho durante 6 meses, mas ele revolucionou. É um poder tão grande o livro de Ageu, porque já prenunciava e já falava do Messias, do Cristo que viria depois. Ageu entrega o documento, a carta magna, a lei, a palavra para o povo. E aí dependia somente do povo. Eu tomo posse ou eu deixo de lado? Porque esse tempo que o povo foi levado no cativo, justamente quando os babilônicos destruíram o templo de Salomão. Como disse, o templo era um lugar central, onde as pessoas teriam que estar ali, adorar a Deus, e Deus ali se manifestava. Mais de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos entre 500 e 526 anos antes de Cristo, Zorobabel, que era o governador, recebeu essa incumbência de reconstruir o templo, mas foi deixando para lá. E você observa que no versículo 2, eis o que diz o Senhor, ele diz, dos exércitos, esse povo diz não é ainda chegado o momento de reconstruir. Veja o que o povo dizia, já que Ageu tinha dito, e já se passava do primeiro anúncio do profeta Ageu, já se passava entre 16 a 18 anos, e o Zorobabel deixou de lado, o povo deixou, e não estava preocupado em reconstruir o templo. E respondia o quê? Não é hora de reconstruir esse templo. Então Ageu vem dizer, as bênçãos de vocês estão retidas no céu. Enquanto vocês não reconstruir o templo, Deus não se manifestará em vosso favor. A palavra foi poderosa, porque eles vinham adiando, veja, eles vinham protelando, procrastinando a graça de Deus. Eles estavam adiando, porque a preocupação deles era com a vida deles, porque não queriam reconstruir as vidas deles em Deus e na palavra de Deus. Eis porque uma das razões muita gente está pedalando, que também começam a procrastinar, protelar. Quando alguém diz, é preciso que você mude a sua concepção, a forma de pensar, de agir, é preciso que você reconheça o templo de Deus. É preciso que você reconheça a casa de Deus. É preciso que você valorize a carta magna. A carta magna, lei pétrea, que não tem como ser desfeita. Não de uma forma fanática, doentia, mas de uma forma sóbria. Está chamando a atenção. E muitas pessoas dizendo, não é hora ainda, não é o tempo. Não quer. Foi isso que o povo estava respondendo. Porque as preocupações das pessoas estavam preocupadas com a vida, com a situação. E é justamente isso que Jesus vem dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Por que vos preocupais tanto com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, no entanto vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, no auge da sua riqueza, se vestiu na beleza de um lírio. Será homem de pouca fé que não vale mais do que isso? Mais do que um pássaro? Veja, Deus diz, Jesus vem dizer, buscai em primeiro lugar o reino e tudo eu vos darei em acréscimo. Então veja, Deus está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino e depois em tudo eu vos darei em acréscimo. Mas a preocupação do povo da época não é diferente de hoje, por isso que o profeta Ageu falava muito do tempo de hoje. Tá muito em consonância, porque hoje a preocupação é o quê? Preciso ter. E muitas vezes para ter, muitas pessoas não importa se vai pisar no outro, se vai pedalar, se vai massacrar, não é? Aí eu preciso ser.
E para ser, muitos cometem até situações e coisas erradas. Muitos querem também ter o poder. É ser, poder, ter. É uma fome desregrada que as pessoas não param. Saímos do chamado de Deus para viver o que ele fala, e é justamente o povo que estava com o profeta Ageu. O povo disse: não é momento de reconstruir a casa. Ageu vem dizer: então vocês não se preocupem, porque as bênçãos de vocês estão retidas no céu. Estão retidas. Deus não pode fazer nada, e não adianta vocês depois quererem criticar Deus. Porque Jesus vem dizer o quê? Lá no início de Mateus: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu preciso tomar consciência disso. Quando o povo vem dizer não é hora de reconstruir, por quê? Porque muitas pessoas falam assim: esse negócio de oração, de Bíblia, as pessoas levam para uma questão fanática de muitas vezes achar que ser de Deus é eu bitolar a minha vida, largar a minha vida, abandonar as coisas que eu gosto, meu lazer, meu passeio, minhas amizades. Não, não é nada disso. A única diferença é que as pessoas, o que Deus quer? Que nós sejamos luz aonde não tem luz e sal aonde está salobro. Aonde não tem, ou melhor, aonde não está insalobro, não tem graça. Que a gente seja tempero aonde a gente esteja. E é esse compromisso que as pessoas estão fugindo. Não é hora ainda. Não é depois eu vou. Por quê? Porque essas pessoas que estavam naquela época tinham outras prioridades para a sua vida. Hoje as pessoas estão tendo outras prioridades. Qual que é a prioridade? Não é? Hoje é muito aparência. Prioridade é aparência, é o ter, é o trabalho, é o poder, é o ser. Qual que é as minhas prioridades na frente das prioridades de Deus? São as minhas escolhas. As minhas escolhas que eu preciso saber se ela está condizente com os princípios divinos. Isso não vai me fazer de mim uma pessoa fanática, doentia, bitolado. Não. Mas fazer uma pessoa sóbria, mais alegre, que uma visão mais globalizada de todas as coisas. E poder ter o prazer de viver. Por isso que a partir do versículo 3 seguinte, não é? Vimos que as bênçãos estavam lá retidas, como ele disse, olha aqui. E a palavra foi transando. É assim mesmo. É esperando em Deus e com a sua misericórdia. A internet está uma benção. É uma benção de Deus. Então Deus vem avisar, retomando, né? Estão preocupados muito em querer o lugar e uma casa confortável, mas não querem reconstruir a minha casa no templo. E esse templo hoje é aquilo que Paulo vem nos falar, somos nós. Eu lembro muito bem de uma irmã minha, assim que eu cheguei de São Paulo, que eu me mudei para Jacarezinho. Eu cheguei e ela não ia, eu estava indo na igreja já, com a minha irmã, uma outra, e ela quase não ia. Estava meio que afastadona, estava passando por diversas situações, dificuldades. E de repente, em uma época, o meu cunhado veio embora para Itajaí para tentar refazer, começar a vida aqui. Veio e daqui para mandar uns trocadinhos para ela lá, até arrumar a situação para poder trazer ela. E ela ficou lá passando um perrengue tremendo. Aí de repente ela resolveu ir na igreja. Não é? De tantos convidar, ela foi no grupo de oração e ali ela, naquela segunda-feira ela se entregou. Derramou o seu coração diante do Senhor. Naquele momento. E fez naquele dia ali um compromisso com Deus. Naquele grupo de oração. Voltou para casa. Numa segunda, numa terça-feira, se não me engano, um caminhoneiro que tinha feito um acerto com meu cunhado há mais de 10 anos, isso atrás. Ele passando por Jacarezinho, ele lembrou. E ele já vinha com a intenção no caminho. E ele pegou e disse, não é? Quando ele saiu, ele falou, e chegou na cidade procurando onde morava. Aí chegou,
Meu cunhado não estava, achou ela e falou para ela que eu preciso pagar. Eu tenho um dinheiro que ele nem lembra mais de mim, mas ele me arrumou um dinheiro há muito tempo atrás e eu preciso pagá-lo. Veja o que é que Deus faz. É isto que vem narrar para nós que nós temos bênçãos retidas no céu. Nós temos bênçãos retidas no céu. Você tem conta inativa que precisa ser reativada, assim como a Caixa Econômica tem chamando muitas pessoas a reativar contas inativas que estão lá dezenas de anos. E também Deus está hoje, através dessa palavra, dizendo que as suas contas estão retidas, porque o profeta Ageu está dizendo aqui, estão preocupados muito com as vossas vidas e estão deixando a casa do Senhor, o templo do Senhor, estão buscando outras prioridades e deixando o que é essencial para a vida de vocês, que é viver no Senhor. A graça que você tem, a graça, aquilo que você pediu, como diz o apóstolo Marcos 11:24, o que você pediu, Deus deu. A questão é, se já é teu, aonde está? É como ter aquela chave do cofre do banco, aquela caixinha onde você guarda. Precisa ir lá. E para pegar a chave, se tem taxa, tem que recolher taxas. Para poder retirar aquilo que é de valor seu. Veja que passou entre 16 a 18 anos do primeiro anúncio do profeta, que era para reconstruir o templo. E Zorobabel não reconstruiu, porque eles estavam preocupados com outras prioridades, com medo de ameaças que vinham externas. Com medo de ameaças, eles não reconstruíram o templo e deixaram. Muitos abandonam a casa de Deus. Abandonam a sua vida espiritual. Abandonam a sua intimidade com Deus. E a casa começa a ficar em ruína. Em ruína. Querem estar em casas confortáveis, como diz aqui, olha. Esse é o momento de habitar em casas confortáveis. Estando essas casas em ruína, eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considera o que estás fazendo. Hoje o mundo vem dizer para você, vem pregar o mundão, né? Isso é besteira, essa história de igreja. Não é? Participar, não, eu assisto pela TV. O mundo está dizendo que hoje ser cristão é uma coisa brega. Ser uma pessoa temente a Deus é uma coisa brega. O que é brega? Brega é o fanatismo. A pessoa que muitas vezes, isso é brega. Aquela pessoa que faz a acepção de raça, de cor, de credo, que pisa nos outros. Mas o cristão sóbrio, que teme a Deus e que busca viver, visualizar e se embrenhar nesse caminho de eu preciso respeitar o direito do outro. Eu preciso amar essa pessoa que me espinha. Eu preciso orar por aqueles que não me aceitam. Nesse momento, nesse princípio, Deus aí começa a se fazer na minha vida. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante que daí a gente consegue entender e ver que a casa do Senhor estar em ruína, não é só a casa física do Senhor, né? Não é só o templo do Senhor, sua morada, a igreja, né, que está sendo abandonada, que muitas pessoas estão defasadas, né, as pessoas não vão mais procurar o Senhor, muitas vezes não se sentem mais bem lá dentro porque o mundo está apresentando coisas tão mais atrativas, que são mais sedutoras, mas além desse templo, que era o templo que o Senhor veio fazer para eles, falar para eles reconstruírem, também é o templo militante que somos nós, né? Nós estamos muitas vezes preocupados em manter a nossa casa, né? A nossa casca, né? A nossa pele, botar um negócio para esticar, para ficar bonito, e se arrumar, se produzir, para que tá todo.
em excesso, né? Se cuidar é preciso, claro que é preciso, mas o excesso, buscando e visando as luxúrias, as coisas que o mundo apresenta e esquecendo da parte espiritual, ficando muitas vezes só na religiosidade, ficando muitas vezes só no amanhã eu me acerto com Deus, né? Quando eu for mais velho, no final eu vou à igreja, eu oro depois, né? Isso é coisa de careta, eu não tenho idade ainda para isso, eu tenho que viver muito. Então são esses pensamentos que levam a gente a demolir, a rachar, a desestruturar a nossa casa espiritual, que somos nós mesmos, porque somos templo do Senhor, e o Espírito Santo daí não tem casa, não tem morada, não tem vez dentro de nós para falar, para inspirar para nós todas as coisas que era o que você estava trazendo para nós. E é muito interessante a gente entender e ver o tema da live: desbloqueie suas bênçãos. Olha a conjugação do verbo, né? E da palavra desbloquear, né? É uma coisa que nós temos que fazer. Desbloqueie. Você mesmo vai desbloquear as suas bênçãos. E como que a gente faz isso? O Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra. Ele mostra que temos que ir, como você trouxe muito bem a analogia, temos que ir ao banco. Muitas vezes temos que falar com o gerente, temos que procurar ajuda, auxílio, porque sozinho às vezes a gente não entende os trâmites necessários para a gente desbloquear. Por quê? Porque a gente está bloqueado. A gente está naquela tela azul que às vezes dá no computador, tá um pane, tá um bugado, como se diz hoje em dia, né? E a gente não sabe como fazer. Então nós temos que ir atrás de descobrir como desbloquear. E é interessante porque o Senhor nos responde por meio da sua palavra. E muitas vezes Ele mostra para nós e no nosso dia a dia, por meio de uma live, de um vídeo, Ele vai nos ensinar o passo a passo. O passo a passo que vai nos levar direto ao banco, que é a igreja do Senhor, que vai nos levar direto ao presidente desse banco, que é Deus, que é o próprio Senhor. Então é muito lindo a gente ver e entender isso, porque Ele vem pontuar para nós o passo a passo de desbloquear. Nós temos que olhar e ver que nós, de uma forma egoísta, nós não queremos reformar a casa do Senhor, reconstruir ela, fazer tudo certinho. Nós queremos partir de um princípio de eu estou no erro, eu estou com as contas bloqueadas, eu estou com o CPF sujo, né, com o nome sujo, tá tudo errado na minha vida, mas eu quero partir daqui. Eu quero, estando tudo errado, eu quero que as bênçãos aconteçam na minha vida. Eu quero a partir daqui, não, então tá, eu vou atrás, mas eu não quero me livrar daquilo que tá impedindo, daquilo que tá bloqueado lá atrás. Não, para você desbloquear essa situação, você tem que se livrar daquela, porque é isso que vai bloqueando, que vai perdendo. São portas e portas e portas que estão fechadas por nossa causa, que nós temos que abrir. São comportas, compartimentos que nós temos que abrir para água passar, né? Muitas vezes a água para de chegar às vezes na sua casa, você não vai lá e fecha o registro e a água não consegue mais passar. E daí você tem que consertar o cano por onde ela tá vazando, arrumar tudo certinho. Daí você abre esse registro de novo e a água flui. E muitas vezes a gente fecha um registro porque tá uma situação precária e às vezes a gente não quer abrir de novo. A gente faz uma gambiarra, né? Faz ali um puxa de cá, puxa de lá, desvia às vezes essa água, faz uma situação diferente para ir tocando, né? Empurrando com a barriga, como se diz. Então nós temos que aprender a agir pelo certo, olhar pelo que o Senhor traz e exorta e brinca com a gente e puxa a orelha por meio de Ageu. Vocês estão preocupados com suas coisas, com as coisas que não te edificam, e eu estou ficando de lado. Ageu, tá, como o Edson trouxe, está há 500 anos antes de Cristo, então há quase 3.000 anos antes da gente, e a linguagem é a mesma. A fala, o povo, o pensamento e as preocupações
estão iguais. Estão preocupados em edificar as suas casas, as suas vidas, a casca, né, que nós habitamos, e não estamos preocupados com as coisas espirituais e com Deus. E é um grande erro nosso, porque é de uma forma egoísta que nós fazemos isso. É de uma forma que nós nos entregamos às seduções do mundo. Então é preciso de que tenhamos um auxílio que só nós teremos só com aqueles que o Senhor capacitou para auxiliar. E muitas vezes, como eu disse, a gente começa por um vídeo, por uma live no Facebook, no YouTube, vários e vários lugares que o Senhor vem, por meio de muitos, usar esses como canal e o Senhor agir. E daí dentro disso vai levar direto a gente ao banco. E lá a gente aprende como consertar as coisas na nossa vida. Porque esse banco, ele tem um livro de normas e que vai mostrando, se você fez essa situação que bloqueou a sua vida, você tem que fazer isso, isso, isso para dar certo. E que livro é esse? Que livro de normas é esse? É a palavra do Senhor. Ele responde tudo para nós. Se eu pequei, se eu fiz isso, eu tenho que fazer tal coisa. Se eu errei com o meu irmão, eu tenho que me acertar com ele. E o caminho é muito fácil, mas é muito difícil, muito difícil. Porque muitas vezes nós temos que descer do orgulho, descer da compostura do eu sei, eu sou, eu posso, eu estou certo. E humildemente reconhecer os nossos erros. Temos que deixar o ter, o ser, o poder de lado. Porque eles não entram. O eu não entra na hora de desbloquear as suas bênçãos, se não na parte de eu ter que fazer isso, né? Eu ter que desbloquear elas. Porque elas estão retidas. O Senhor nos garante isso e mostra para nós, como o Edson trouxe, que nenhuma oração foi desprezada. E olha como é interessante, de novo citando a oração. Assim como o vídeo de ontem que foi postado no portal Passa Visão, que é orar, conecta-nos com Deus, mostra para nós que a oração é a chave, é uma peça fundamental para esse desbloqueio começar, para esse desbloqueio acontecer. Por quê? Porque ela nos conecta com o Senhor. E pensando nessa situação de bloquear, desbloquear, né? Conectar-se com o Senhor, nós temos que fazer esse passo de abrirmos o nosso coração, de nos desbloquearmos dessas coisas que nos amarram, que nos prendem, de nos deitarmos ao colo do Pai e abrirmos o coração e falarmos e pedirmos perdão e voltarmos atrás. Então é necessário que façamos isso. E é muito interessante o passo a passo que o Senhor vem mostrar, que Ele vem mostrar para nós tanto que tem que partir de nós, que no versículo 6 Ele traz para nós o motivo, né, de tantas vezes as bênçãos não acontecerem na nossa vida. Porque nós semeamos e não recolhemos, né? Poucos comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede, vestis, mas não aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto, né, em saco furado. E assim o Senhor dos Exércitos diz: reflita no que fazes. Então temos que refletir as ações que nós estamos tomando, né, nas ações que temos decididos para as nossas vidas. É como o Senhor fala para a samaritana: a água que Ele der, ela jamais terá sede. Então, se nós estamos bebendo e não estamos nos saciando, é porque nós não estamos indo na fonte correta. Nós não estamos indo na fonte certa. O Senhor vem saciar e sanar qualquer uma que for as nossas necessidades. Basta nós irmos até Ele, nós ouvirmos a voz do pastor, o seu chamado, né? O chamado do bom pastor, irmos até Ele e de coração aberto e querendo e ansiando estar perto do bom pastor, para que Ele nos guie e mostre o caminho certo. Então é muito lindo quando nós vemos e entendemos isso. E outro ponto muito interessante é quando Ele no versículo 8 mostra que a seguinte situação: subi a montanha, trazei madeira e reconstrua a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Olha que interessante. O Senhor manda subir a montanha, trazer a madeira e reconstruir. Então Ele mostra um passo a passo. Você tem que fazer um esforço, tem que ir atrás da madeira para trazer ela e reconstruir.
Então nós temos que ir atrás de buscar a edificação do nosso templo com o Senhor. E ela está na casa do Senhor. O Senhor nos dá esse material, essa matéria-prima para nós edificarmos a nossa casa. E ela está presente na fé. A fé vai mostrar como nós edificamos a nossa casa. Ela edifica o nosso ser. E com o auxílio do Espírito Santo, nós permanecemos firmes no Senhor durante esse processo de reconstrução. Um processo que às vezes ele não é tão rápido, tão a jato como nós queremos nos dias de hoje, porque estamos vivendo em sentimentos de queremos tudo pronto, né? Tem o micro-ondas que esquenta tudo rapidinho, né? A gente vive de comidas instantâneas e rápidas, porque o mundo tá corrido, vídeos rápidos, né? Nós não temos mais paciência de ver lives de 1 hora, ver vídeos de 12 minutos, ver um filme às vezes, ver nada. A gente quer tudo muito rápido, vídeos muito rápidos. Nós não estamos tendo mais paciência, nós não estamos tendo mais o querer ouvir e apreciar a palavra do Senhor também. Então, é buscar, é ir com sede, é ir com força e confiança, que as bênçãos nós já temos. Nós temos que ir atrás de consertar os nossos erros que bloquearam elas nos céus. E o Senhor quer que nós façamos isso, porque Ele não quer que nenhum filho seu pereça. O Senhor não quer a nossa ruína. O Senhor quer que nós sejamos elevados, que nós sejamos reconstruídos firmes na sua palavra, moradas estáveis, certas, firmes e dele. Então, que nós olhemos para essa vertente e queiramos, que o Espírito do Senhor avive no nosso coração o querer de reconstruir para desbloquearmos todas essas bênçãos para as nossas vidas. Desbloqueie suas bênçãos nos céus. Chave. Veja, a palavra de hoje, o Senhor nessa live, Ele está dando a chave. A chave para que você desbloqueie as suas bênçãos nos céus. É muito interessante porque, volto a dizer o que disse no início. No início, Deus falava através dos profetas, falava com o profeta e o profeta transmitia direto. Deus falava diretamente o profeta ouvia a voz do Senhor. Após, quando Deus vem no seu Filho Jesus Cristo, Jesus vem, mostra a união das duas coisas, da nova aliança, retificando a primeira. Aí no momento ele diz para os 12, já não falarei, veja, já não falarei muito convosco, porque vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Junto do Pai, vou mandar o Paráclito para vos recordar e ensinar todas as coisas. Então veja, a partir da ida de Jesus, deixou-nos de ouvir a voz direta nos ouvidos. Nós somos agora inspirados pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, vem as Escrituras abrir o nosso discernimento. Por isso que a palavra de Deus, ela é cláusula pétrea. É uma lei eterna. É o passaporte para a graça. A chave para desbloquear a graça. Veja, todos nós... Quem é aquele, quem é aquela que não está esperando um pedido das mãos de Deus? Quem é aquelas pessoas que fez pedido há 1 ano, 2 anos, 3 anos? Tem muitos pedidos que você talvez até esqueceu. Mas você esqueceu, Deus não. O seu pedido foi concretizado. Mas por que não chegou? Deus hoje está dizendo na palavra dele o que ele disse ao profeta Ageu. Mas só que o que acontece? Deus está reivindicando primeiro a reconstrução do seu templo. O templo antes, que era o templo que Salomão construiu, que foi destruído pelos babilônicos. E esse templo hoje, reivindicado por Deus, somos nós, como Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Veja, então veja, a ligação que nós vamos vendo, a costura que nós vamos vendo da palavra do Senhor. Deus reivindica, através do profeta, a reconstrução do seu templo. Porque até então, todas as graças, a proteção do povo, estava bloqueada. Olha o que o Senhor diz.
E a palavra foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitar em casas confortáveis, estando essas casas em ruína. Eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considera o que fazes. Olha o que ele diz agora. Semeia muito. Olha, semeias muito e recolhe pouco. Quer dizer, não dá fruto. Come e não se sacia, bebe e não mata a sede, veste e não se aquece, e o que você ganha, guarda num saco sem fundo. Olha, num saco roto. O Senhor está dizendo tudo isso por quê? Porque não querem reconstruir a minha casa. Não estão preocupados com a minha casa. Por isso nós temos que ir ao banco, reativar a conta inativa. E muitos recebem notificação em casa, hoje é online, é por telefone, o banco chama, manda notificação, a pessoa não vou. Porque chega lá vai ter que sentar com o gerente. Vai ter que sentar. Deus reivindicava isso. É preciso ir ao banco renegociar dívidas, para poder até mesmo sacar dinheiro que está lá há muito tempo. Como eu disse, eu fui fazer isso pouco tempo atrás, de uma conta que eu jamais imaginava que eu tinha quando eu morava ainda em São Paulo. Quantos anos isso? Era meu dinheiro, estava lá, fui buscá-lo. Paguei umas taxinhas e saquei o meu dinheiro. Assim o Senhor está dizendo, nós precisamos ir ao banco e receber tudo com juros. O contrato. No contrato que você faz com o banco tem taxas, que muitas vezes você não concorda, mas são taxas que tem que pagar. E esse templo, a casa onde Deus nos chama, nós também temos taxas a acertar. Tem pessoas que precisam desbloquear sua conta no céu. Desbloquear para que a chuva venha. Nós vamos ver que o Senhor diz como que desbloqueia. Ele está dando passo a passo já, mas vamos ver que tudo isso é fato. Quando você vai no banco e paga as taxas, renegocia, o banco libera o seu dinheiro que está lá. Deus está dizendo isso. Tem muitas pessoas com muitas graças retidas no céu, pedidos que foi feito que você talvez nem se lembra, mas que precisa ser desbloqueado. Desbloqueado. E somos nós que bloqueamos. Colocamos nosso nome no Serasa. Por moral, por ética, por falta de testemunho, jogamos muitas vezes o nome no lixo. Taxas que precisamos pagar. Que taxas? Do perdão. Nós queremos que todo mundo nos perdoe, mas tem pessoas que guardam. Ah, mas isso é uma besteira, eu deixei para lá. Não, mas quando você pediu perdão? Quando foi renegociar? Quando você ligou para essa pessoa? Quando você procurou? Veja, é taxa que precisa pagar. Se eu quero que o banco libere, se eu quero que o banco do céu libere a minha conta, libere o meu dinheiro, libere a graça, eu preciso olhar para essas taxas. Como é que o meu coração está no quesito perdão? Se eu tenho um pedido com Deus, eu preciso olhar a taxa no livro de regra, do contrato, do passaporte do céu. Eu preciso entender, nesse contrato, fala do perdão? Então, como é que tá? Eu tenho pago essa taxa? A taxa da paciência. Aceitar as pessoas como elas são. Ser paciente com aqueles que nos espezinham. Ter paciência diante de uma situação que você não está suportando mais. Ser paciente em esperar algo, até mesmo esperar no Senhor, o tempo dele. Como que está a sua taxa da paciência? São taxas bancárias. São taxas bancárias que eu preciso voltar. Como que está a taxa da caridade? Eu sou uma pessoa que tenho a mão para ajudar alguém? Ou eu escolho aquilo que para mim não me serve mais? Ah, isso aqui também já está velho. Tem pessoas que gostam, que faz doação, mas dá aquilo que já não presta mais. Ou eu vou na minha gaveta, ou eu vou... Como que está a minha taxa de caridade? Caridade até de um bom conselho, caridade de falar bem do outro. Veja, são taxas bancárias, taxas do banco do céu. Eu preciso renegociar a minha dívida com o Senhor, para que Ele libere a minha conta. Veja, desbloquear a minha conta no céu. A minha taxa do respeito.
respeitar o direito das pessoas como elas são, respeitar a crença, o jeito como a pessoa vive, não colocar nos meus lábios, julgar as pessoas pelo jeito que a pessoa é, por aquilo do jeito que a pessoa antigamente era meu amigo, era minha amiga. Não, hoje veja qual é o meu sentimento de respeito para a condição, seja ela de crença, de vida ou social do outro ou da outra. Respeitar o tempo e o silêncio do outro. O Senhor está falando de hoje nós vemos filhos que não respeitam mais pai, nem pais não respeitam filhos, irmãos que não se respeitam, amigos que não se respeitam. A taxa do respeito, eu tenho realmente olhado para essa taxa, eu preciso desbloquear a minha conta, porque eu tenho um pedido com Deus. Então se eu tenho um pedido, eu preciso olhar para a taxa do respeito e a taxa da justiça. Eu tenho sido justo? Eu tenho sido justo com as pessoas? Ou eu gosto muito de olhar o defeito dos outros e o meu eu escondo, como diz Jesus? O cisco do olho do outro é fácil olhar, mas a trave do teu você esconde. Como que tem sido meu senso de justiça diante da comunidade, do município, do estado, diante do núcleo de amizades, de minha família? Qual é o meu senso de justiça? Eu sou justo com as pessoas, sou justo comigo mesmo, eu me aceito como sou. Eu aceito as minhas condições, eu me compreendo, eu estou fazendo algo para que eu possa melhorar, seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Eu tenho fé. Veja, qual que é o meu senso de justiça? A taxa da união. Eu preciso recolher taxa para que sejam minhas bênçãos desbloqueadas no céu. A união. Tem pessoas que, eu prefiro viver sozinho. Se isola do mundo, se isola. Mas é que a gente vai fazer junto. Não, com essa pessoa eu não quero. Tá, mas deixa, fica tranquilo. Não, eu prefiro, eu vou participar do outro, eu vou com aquela turma, eu vou... Como é que é minha taxa de união? Veja. A taxa da verdade está ligada à taxa da união. Né? Então eu preciso olhar para mim. Como é que eu estou recolhendo as minhas taxas? A taxa da perseverança. Eu sou aquela pessoa que comecei a orar. Mas demorou eu orei, deixei pra lá porque eu acho que Deus esqueceu de mim. Esse negócio de ficar rezando todo dia. Esse negócio de... Como é que está a minha taxa da perseverança? Deus observa a minha fidelidade. Porque o bom cliente bancário, ele é fiel à sua conta. O bom cliente bancário, ele é fiel à sua conta, é fiel às taxas, ele é fiel ao banco, ele não anda fora das regras, senão o banco manda notificá-lo. Não passou um cheque sem fundo, o banco vai cobrá-lo. Tem taxas a ser recolhida. Então eu preciso olhar como é que está a minha taxa. E as taxas das idolatrias? Fala-se muito em deuses. Fulano é idólatra, fulano é do mundão, tá? Mas qual é o maior ídolo do mundo hoje? Qual é o ídolo que está levando muitas pessoas? Fala muito em... mas aquilo lá é óbvio demônio, aquilo lá... Estão falando muito em idolatria, em isso. O que é o maior ídolo hoje que muitas pessoas adoram e se dobram diante dele? Jesus disse. Jesus citou ele como uma pessoa. Jesus citou esse ídolo como uma pessoa. Uma pessoa. E como ele diz? Ele diz, não podeis adorar dois senhores. Ele diz, a Deus e a riqueza. Tem pessoas hoje que adoram o dinheiro. Tem fascinação por questão material. Adora o dinheiro. O dinheiro hoje, o bem material é o maior ídolo hoje. Isso sim é uma idolatria. Por isso Jesus diz, não podeis estar num pé com o barco de Deus e o barco do mundo. É da idolatria financeira, do dinheiro. É necessário, nós precisamos que Deus nos faz prosperar. E é uma dádiva de Deus nós termos bens. É uma dádiva de Deus termos bens. Mas
com Deus. A palavra de Ageu está dizendo isso. Com Deus. Por isso Jesus diz, o pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada, diz o Senhor. Portanto, nós temos que olhar dentro desse contexto da palavra e a taxa do amor. Isso aí talvez é melhor pular, não é verdade? A taxa de amar sem ser amado. Como diz São Francisco, compreender sem ser compreendido. Não é? A taxa do amor. Eu realmente entendi a concepção dessa palavra amor. Eu entendi o sentido profundo que está por trás dessa palavra amor. E o sentido da taxa da fé. Aonde eu estou depositando a minha fé. No que realmente eu acredito. Jesus diz, tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta. Como que está a minha fé? A hora que o primeiro vento que vem, que balança, eu faço o quê? Eu corro, eu dissento, eu tenho medo. Porque Jesus nos chama para o meio do vento. Ele nos chama no meio da provação. Ele chama o Pedro para o meio da provação, no meio do vento. Ele chama-nos no meio da provação para ver realmente se estamos com ele. A taxa da nossa fé. Para desfalar de taxa, e são tantas taxas, que o Senhor vem falando conosco de tantas taxas. Tem uma taxa que precisamos ir ao banco e renegociar para desbloquear as nossas bênçãos do céu. A língua. A língua. Porque Tiago vem dizer, Jesus vem falar, e aí Tiago vem esmiuçar isso para nós. Que a mesma boca, tem muitas bocas de cristãos que abram os braços para rezar o Pai Nosso, é a mesma boca que fala mal do outro, é a mesma boca que destrói a vida do outro, é a mesma boca que julga, é a mesma língua que reclama, é a mesma língua que não tem um sentimento de gratidão, é a mesma língua que põe defeito nos outros. E a mesma língua que joelha e diz, ah, Senhor, cuida da minha filha, cuida da minha vida, cuida do meu trabalho, cuida da minha saúde, cuida do meu emprego, me livra desse mal. Veja como o Senhor está falando da nossa língua, a taxa da língua. Temos colocado um freio na nossa língua? Como é que nós vemos verdadeiramente ir ao banco recolher as taxas? Veja, saldar as nossas taxas para que a conta do céu seja liberada e desbloqueie e recebemos o nosso valor. O valor do contrato que foi assinado por Jesus. Porque Jesus diz, quando ele veio fazer a nova aliança, em João 15:7, se permanecerdes em mim e a minha palavra, minhas leis, permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. João 15:7. Veja que lindo. Aí ele diz em João 14:23, aquele que me ama e ama a minha lei, a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Veja. Então veja, Jesus vai falar, busque primeiro o reino e tudo vos será dado em acréscimo. Quer dizer, em acréscimo com juros. Então veja, eu preciso olhar que eu tenho que recolher taxas. Taxas. E desbloquear minha conta no céu. Eu preciso desbloquear minhas bênçãos dos céus. Tiago vem dizer no capítulo 4, versículo 5, ou pensa que é vã a escritura, ou pensa que é vã o que está escrito. Meu amigo, meu amado, minha amada, nós temos contas retidas. Assim como a Caixa Econômica manda, o Senhor nessa tarde está mandando avisar através dessa palavra que a sua conta está retida, você precisa desbloqueá-la no céu. Ah, mas eu estou contente, tá bom assim, então tá. Ah, tá bem assim, então tá. Porque Deus diz que nós podemos ter tudo. Tudo. Você compreendeu? Nós podemos ter tudo. O erro de Salomão, quando Salomão pediu para o Senhor sabedoria e Deus fez Salomão um homem mais poderoso, foi que chegou o momento que Salomão se perdeu no meio dos seus bens e veio recobrar a sua consciência, e ele escreve o livro de Eclesiastes, não é? Ele vem escrever sabedoria, ele vem relatar. Puxa vida, Salomão vem dizer,
não é? Tudo que passou e entrou em mim foi vaidade. Salomão fugiu um pouco daquilo que era do espírito e passou a viver a vaidade. Nós podemos ter tudo. Tudo, mas com Deus. Veja, é ou não é verdade que o banco liga ou manda correspondência, muitas vezes, para que a gente vá visitá-lo? O que precisa hoje? Eu preciso tomar uma decisão. Por isso, muitas vezes, nós sofremos. A palavra está dizendo aqui. Porque isso nós sofremos. Culpamos a Deus. Ficamos esperando pessoas que vão desanimando com a igreja, com oração. Uns até muda de banco. Ah, não quero esse banco. É tanto banco. Tem um monte de banco. Ah, esse banco não dá, eu vou para aquele banco, e fica mudando de banco. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja, e não mudam daqui a pouco. Ah, não deu certo nenhuma, volta para o mundo. Veja, o Senhor está dizendo, as bênçãos estão retidas nos céus. É preciso avaliar os caminhos que eu estou traçando na minha vida. Porque a palavra diz que nós estamos plantando muito e recolhendo pouco. Vestindo e não se aquecendo, bebendo, comendo e não mata a fome, e guardando o que nós ganhamos num saco sem fundo. Não é o que Isaías diz no 55? Por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Veja, o profeta Isaías está dizendo isso lá atrás, antes de Ageu. E Deus veio falar com Ageu para puxar a orelha do povo novamente. Deus vem dizer no versículo 6, veja como vocês são insatisfeitos. Olha aí. Bebe, não é assim? Pessoas, o que tem hoje para comer, mãe? Ah, a mãe fez linguiça. Ai, linguiça de novo. O que tem? Ai, nossa, eu não aguento mais, não tem uma blusa nova e o guarda-roupa tá cheio. Ai, essa calça, ai, eu queria com uma não tá contente com o guarda-roupa, tá lotado de roupa. Veja, veste e não se aquece. Come e não sacia. Veja, o versículo 6 está dizendo que nós somos insatisfeitos. As pessoas, se chove, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. As pessoas reclamam da vida, reclamam de tudo. O Senhor vem dizer que nós somos insatisfeitos. Você está compreendendo que nós precisamos desbloquear as nossas contas? Tem tudo e não tem nada, ele vem dizer. Tem pessoas que vivem na vida altos e baixos, com aquelas montanhas russas. Opressão, a depressão, a doença da moda, infelizmente, né, dou esse jargão para ela. Por isso que o Senhor está nessa tarde chamando a minha e a sua atenção. Nós estamos olhando muito por um tempo de vida de aparência, e Ele está chamando, dizendo que é preciso desbloquear essa conta. Observa o que diz aqui o Salmo 125. Presta atenção. Quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, ó, o povo que a Babilônia tinha prendido, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressão de alegria e os nossos lábios de cântico de triunfo. Entre os pagãos se diziam: o Senhor fez grandes coisas. Ah, olha agora. Sim, o Senhor fez grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Que coisa mais linda. Mudai a vossa sorte como a torrente do deserto. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando. Levam semente a espargir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Agora grava. Se o Senhor, 126, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade em vigília de sentinela, é inútil levantar de madrugada para trabalhar, fazer hora extra, atrasar até altas horas o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus dá
aos seus amados até quando ele dorme. Vede, meus filhos, são os dons de Deus, e uma recompensa o fruto das suas entranhas. Mas eu quero ficar aqui com esse versículo 3. É em vão levantar de madrugada e fazer hora extra e se matar para trabalhar, se Deus não é o Senhor da sua vida. É em vão fazer hora extra, porque quando se coloca em Deus, Ele dá até mesmo enquanto dormimos. A palavra é atestada. É hora de... O Senhor nos chama nesse momento, nessa live de hoje. Eu preciso renegociar minhas dívidas. Quais são as taxas que eu preciso recolher no banco? No versículo 9 vem dizer que as expectativas nossas estão frustradas. São expectativas que frustrou a nossa fé. Frustrou a nossa visão de fé. Olha o que diz o versículo 9. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Como um sopro o que queria armazenar. Porque, oráculo do Senhor, porque a minha casa está em ruína, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. O Senhor vem dizer, tanto preocupado só com a casa de vocês, largaram a minha. Por isso, estão trabalhando, se cansando, comendo, vestindo e não são felizes. E não é feliz. Olha o que o Senhor manda dizer através do profeta Ageu. Não podemos hoje ou amanhã culpar Deus pela nossa má sorte, pela situação, pelo peso que talvez estemos carregando. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas, os caminhos que escolhemos, o jeito de vida que escolhemos, que nos coloca em xeque, ainda que tenha um bom salário, ainda que tenha uma casa, mas muitas vezes essa casa se torna um vagão vazio. Sou uma pessoa vazio. Sou gelado. Não tenho a felicidade emprenhada na minha mente, no meu coração, apesar de ter casa, ter conforto, mas o que acontece comigo, meu Deus? Que opressão que acontece na minha vida? O Senhor está dizendo, é momento de renegociar. Você fez muitas expectativas na sua vida. Você trabalhou, fez expectativas. Mas quais têm sido as suas escolhas? O versículo 10 vem dizer que as nossas bênçãos estão retidas no céu. Veja, olha aqui, o versículo 10. Por isso o céu nega o seu orvalho e a terra o seu fruto. Olha aí, o céu nega o orvalho e a terra o fruto. Então bênçãos estão retidas. Segura. Por quê? Porque até então as pessoas estavam preocupadas com as suas vidas e não queriam saber de Deus. Aí o profeta vem dizer, é preciso que reconstrua a casa do Senhor. Reconstrua. E o profeta foi insistir. Aí Deus manda. Deus vai mandar novamente o profeta Ageu falar com o povo. No versículo 11, Deus chama. E vem dizer, se vocês não querem o que eu estou dizendo, seja conforme a vontade de vocês. Então, viva do jeito que vocês querem. Por isso que muitas pessoas são levadas a viver do jeito que quer. Olha o versículo 11. Sequei terras, colinas, trigo, morto, óleo, tudo fruto da terra. Homens, animais, tudo que produz, trabalho das vossas mãos. Quer dizer, o que você faz, o trabalho teu, não vai dar fruto, não tem minha proteção. Então, viva como você quer, porque Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu a liberdade. Então não podemos culpar, está dizendo, então, faça como vocês queiram. Aí, Zorobabel dá ouvido, no versículo 12, Deus manda Ageu novamente, e Ageu vai lá e chacoalha. Chacoalha. Como o anjo veio dizer à igreja de Sardes em Apocalipse, és considerado vivo, mas estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja linda, uma igreja pomposa, sempre aquela matriz de cidade, toda enfeitada. O anjo desce à igreja e disse, és tida e vista como uma igreja viva, mas estás morta. Quer dizer, aparência de cristãos vazios de Deus. Manequins, de boa aparência, ocos por dentro. Com muitas taxas a serem recolhidas. Muitas taxas a serem recolhidas estão sendo protelando as taxas.
Aí o anjo diz, é momento de reflexão, reflete como recebeste a doutrina. Pois então está aqui, Zorobabel, filho de Salatiel, versículo 12. Com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus, e a palavra que lhe dirigiu o profeta Ageu da parte do Senhor. Veja, nesse momento Zorobabel ouve, toma posse. Então precisamos recolher essas taxas. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato, que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Quando Zorobabel chama o povo, todo o povo, e o povo resolve, não, vamos obedecer então, vamos fazer conforme o Senhor diz, vamos reconstruir o templo do Senhor. Deus manda Ageu dizer, então diga a eles agora, que agora eu volto a estar com eles novamente. Você viu a liberdade? Deus nos dá a liberdade, quer dizer, escolha, tem caminho largo e caminho estreito. Então veja, o Senhor volta a dar a atenção, porque o povo reconsidera. No versículo 12 e 13. Estruturaram a sua vida espiritual. Você está compreendendo? O Senhor mandou que o Ageu falasse, é hora de vocês reestruturar a sua vida espiritual. Porque material vocês têm casa, vocês têm trabalho, vocês estão vivos, mas são manequins. É o que o anjo diz à igreja de Sardes. São vivos, mas mortos, vazios. Come, bebe, veste, mas são pessoas cheias de opressões. Mas quando Zorobabel, Ageu vai e o povo volta, Deus diz, agora fala para eles que agora eu estou com eles. Que eles vão reconstruir o templo, então eu estou com eles. As bênçãos foi liberada no céu. Zorobabel obedece à voz. Obedece. E o que acontece quando Zorobabel obedece? Veja o versículo 14. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como todo o resto do povo. Todos puseram a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos. Veja, Deus inspirou, deu força, Deus deu sabedoria, Deus começou a trabalhar na vida de Zorobabel e todo o povo, porque o povo tomou consciência que era preciso voltar para Deus. E foram rever as suas taxas, que precisavam ser refeitas. Tem uns minutinhos? Tem? Vai lá. Tá. É muito interessante a gente ver esse ponto, porque muitas vezes a gente pensa que tá tudo bem nas nossas vidas e que tá tudo acontecendo e que não tenho muito o que ligar, o que tem eu perdoar o outro pra outra, por que eu tenho que reaver essas taxas, né? Tá tão bom, tá tão cômodo. E é tão interessante quando o Senhor vem, assim como fez por meio de Ageu, dar essa chacoalhada e fazer a gente acordar e mostrar que tá, né, muitas vezes nesse ambiente confortável. Não é legal, porque às vezes é um ambiente que tá te sufocando, tá tóxico, que você não quer aceitar. Você não entende que a liberdade e se sentir livre e liberado e desbloqueado de tudo nas nossas vidas é estar junto do Senhor. Porque liberdade é estar com o Senhor, livre para respirar, para entender que mesmo que tá todas as coisas na nossa vida difícil, eu sou livre, eu tenho paz pelo Senhor que eu confio, porque Ele vai resolver tudo. Ele vai colocar a sua mão, Ele vai estender a sua mão e vai acontecer. Foi o que o Senhor falou para Ciro, quando Ciro questiona o Senhor, quando ele quer fazer de Ciro o governador, que Ciro não entende, Ciro era
estava numa situação totalmente de errada, tanto que o Senhor fala, né? Vaze entre os vasilhames da terra, né? Eu te tirei lá do meio, eu te tirei da escória da sociedade e eu te coloco onde eu quero. E fica tranquilo, porque eu irei aplainando os montes à sua frente. Não temas. Então, as situações vêm acontecendo na nossa vida, sim. Mas se a gente está no Senhor, a gente entende o poder das mãos poderosas do Senhor. E é isso que o Senhor faz. Ele nos inspira coragem, certeza, quando Ele mostra que está conosco. Por quê? Porque nós firmamos parceria com Ele. Nós fechamos contrato, nós assinamos o contrato. Ele foi retificado, foi registrado no cartório do Senhor. Por quê? Porque nós dissemos sim, fechamos o acordo. Vou pagar as minhas taxas, vou fazer diferente, não vou mais acumular dívidas. E o Senhor, né, o banco, eu vou estar aqui filiado a esse banco, né? Vou ser um cliente, mais que cliente, vou fazer parte da família deste banco. Então é muito lindo quando nós entendermos isso, porque daí nós vemos que nada nos será dado de graça, no sentido de, não é porque só falo que estou no Senhor, ou que estou na casa do Senhor, de forma de manequim, de falso cristão, como você trouxe, que eu não reformulo minhas taxas, eu deixo tudo atrasado. Não é só por estar na casa do Senhor que tudo me será dado. Tudo vai ser bonito e perfeito. Por quê? Porque o Senhor quer fidelidade, quer verdade, quer justiça. Ele quer as coisas certas. Ele tem normas, Ele tem coisas que devemos seguir. E quando você traz isso bem usado pra gente, a gente entende a importância que é o Senhor chacoalhar as nossas vidas. É a importância que é o Senhor ver, nossa, como eu sou tão nada, como eu preciso reaver, ainda há tempo. E ao mesmo tempo que Ele nos chacoalha e mostra, vai fazer tudo direito. Ele mostra para nós que devemos nos encher de coragem e confiança, porque está tudo nas mãos dele e que tudo vai dar certo, porque Ele está conosco. Então, a importância de nós firmarmos e reavermos a parceria do Senhor, que muitas vezes por nossa causa está gasta, está se destroçando, está se perdendo, é importante, porque o Senhor fala que nada nos separa do amor dele, nada nos separa do Senhor e do amor do Senhor por meio de Jesus Cristo, nem a fome, nem as necessidades, as provações, as potestades, tudo, nada nos separa do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito, Ele nos ama infinitamente, mas nos separa de Deus. Nós nos separamos de Deus. O amor de Deus nos separa porque nele há justiça e a misericórdia. Quando nós voltamos a Ele com o coração de humildade, de reconhecendo que erramos, o Senhor nos aceita, assim como o Pai aceita seu filho, assim como o Pai aceitou o filho pródigo. Mas nós temos o poder de nos afastar do Senhor. Nós fazemos isso muitas vezes porque nós não somos capazes de muitas vezes assumir os nossos erros e as coisas que nós fizemos de errado, assumir que as dívidas das nossas taxas que devemos reaver. Então é importante, nós vemos nessa palavra como o Senhor estremeceu as estruturas não só das ruínas do templo da sua morada, mas estremeceu as ruínas dos corações que ali estavam, daquele povo que estava com o coração petrificado, rachado, mas ao mesmo tempo sedento por Ele. Por quê? Porque o estar sedento pelo Senhor, muitas vezes nós não conseguimos assumir, porque nós estamos tão atolados nas coisas da vida. Então é importante nós recebermos esse chacoalhão do Senhor para a gente entender, vamos desbloquear as nossas bênçãos, vamos correr atrás. É tão fácil, é como você falou, o dinheiro está no banco, é só nós irmos buscá-los. Não é difícil a gente ir até o banco, não é difícil a gente ir até a palavra do Senhor, ir até o Senhor, porque Ele está próximo, Ele se deixa encontrar, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. Então é muito lindo quando nós compreendemos e entendemos isso, porque nós respiramos até mais leve, o ar passa mais tranquilo nos nossos pulmões. Então é muito importante ao mesmo nós entendermos a importância do perdão, da paciência, da caridade, do respeito, da justiça, da união, da perseverança, da fé e de todas as taxas que devemos pagar, acertar e ficar em dia com o banco do Senhor e com o Senhor. É muito importante tomar consciência disso. E quero orar com você, sim. Porque precisamos
juntos. E eu faço esse convite para você, dentro dessa live dessa tarde, tomando a potência da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, que vem inspirada por Deus para nós, para reativar o seu ânimo, para desbloquear bênçãos que você depositou na confiança, na fé, você acreditou no banco, você acreditou no banqueiro, que o seu pedido ia render juros e correção monetária, e esse banco não falha. E o Senhor vem dizer, esse templo espiritual que Paulo vem falar nas cartas, que temos que tomar consciência que a partir de Cristo nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Templo, o Espírito Santo é Deus. Moradas do Senhor, templos da graça. Precisamos ser cristãos que militam a fé, sem uma ideologia fanática, doentia, mas sóbria, feliz, alegre. E o Senhor, ele vem dizer, aí no versículo, veja, no capítulo 2, versículo 9, Deus, ele cumpre a sua promessa. Ele diz no versículo 9 do capítulo 2, o resplendor dessa casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor. Por que o da primeira? Porque quando Salomão construiu, Deus manifestou a glória dele no templo. Como o templo foi destruído e o povo não encontrava, mas não tinha um lugar mais para encontrar com Deus. O templo foi destruído e as pessoas não tinham mais lugar para a Arca da Aliança, não tinha lugar mais do sacrifício, não tinha lugar mais de adoração. Deus pedia que reconstruísse a casa dele, porque ele queria ter um contato pessoal com o seu povo. Hoje muitas pessoas se relutam a ir à igreja, relutam a se reunir para a oração, relutam a voltar o seu coração para a palavra de Deus. Deus aí, ele diz que essa segunda reconstrução do templo não vai ser tão grande que vai ultrapassar a glória da primeira construção. Aí no versículo, veja, 18 e 19 do capítulo 2, Deus vem falar, veja, a aliança que ele fez com o povo. É a aliança que o Senhor quer fazer com você hoje. Olha o que o Senhor diz: prestai toda a atenção. E é importante que você depois, eu peço para você com carinho, compartilhe essa live. Muitos irmãos precisam desbloquear suas contas nos céus. Olha o que o Senhor diz: prestai toda a atenção no que vai acontecer. Olha, o Senhor está falando no seu coração. Preste atenção no que vai acontecer. A partir desse dia, hoje é que dia? Dia 2 de julho. Dia 2 de julho. O Senhor está dizendo para você, eu não sei de taxa, eu sei que o Senhor, nesta tarde, nesse tema dessa live, desbloqueie suas bênçãos dos céus. Eu sei de bênçãos que eu preciso que o Senhor, nesta tarde, desbloqueie para mim. Eu estou na esperança também no Senhor. Ele diz, a partir desse dia, a partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançados as pedras do fundamento da casa do Senhor, prestai toda atenção, vede, se o grão vai faltar, se o celeiro das vinhas, da figueira, da azeitona e da oliva continuarão improdutivos, porque a partir desse dia derramarei, que lindo, gente, a partir desse dia derramarei as minhas bênçãos. O Senhor está dizendo que a partir do momento que você tomar consciência e que você buscar a reconstruir a sua vida espiritual, reconstruir numa vida sóbria, sadia, alegre,
olhando todas as taxas, não ficando devendo nada ao banqueiro, o dinheiro vai ter juros e correção monetária. Não há aplicação no mundo que rende mais. Porque Jesus diz, o pouco com ele é muito, e o muito sem ele é nada. E ele fala mais o quê? Eu quero orar, vamos orar? Olha o que o Senhor diz no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Guarda isso. Versículo 10. Guarda no teu coração. Malaquias 3, versículo 10. Pagais integralmente o dízimo do tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Olha o que ele diz agora. Faça experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro, olha agora, ao desbloqueando, verá se eu não vos abro os reservatórios dos céus, e não derramo as minhas bênçãos sobre vós, muito além do necessário. Viu? O Senhor está dizendo em outras palavras, faça uma experiência. O que te custa? E vai ver se eu não abro o reservatório. Está fechado o reservatório? A Isa falou do reservatório de água agora há pouco. Está fechado? Então o Senhor está dizendo aqui, faça a experiência que eu vou abrir o reservatório e vou encher a sua vida. Reconstrua a sua vida espiritual. Não vai mudar. Não estou te chamando para uma vida fanática, doentia. Para uma vida sóbria, feliz. Ser de Deus não é ser bitolado. Ser de Deus é ser alegre. É ser feliz. É ter uma espiritualidade e compreender que o mundo, todas as coisas, é dividida. O amor, o carinho, a compatibilidade de atenção, de reciprocidade de entendimento, de respeito, de oração, de perdão. O Senhor, nesta tarde, vem dizer para você, eu não sei se tem taxas, eu conheço as minhas taxas. E uma das taxas que me pega muito é a taxa da paciência no trânsito. Ah, Senhor, essa ri de mim, porque não é fácil. É uma taxa que eu tenho que saudá-la. Talvez essa taxa até sendo um bloqueio, mas eu conheço as minhas taxas. Renegociar com o banco. O Senhor está chamando você hoje, nesse momento, nesta hora. Faça a experiência que Ele vai abrir o reservatório. Faça a experiência. Eu chamo você nesse momento onde você está. Incline nesse momento sua cabeça. Baixe sua cabeça um minuto. Depois você compartilha a live. Agora não. Depois. Incline sua cabeça. Chame o Senhor. Me ajuda. Diz para Ele, me ajuda. Pai querido, estendo o meu coração diante de Ti. Estendo, Senhor, neste momento a minha fé. Estendo, Senhor, nesse momento pelo poder da Tua palavra. Espero, Senhor, a efusão do Teu amor, a força do Teu poder. Senhor, de nós mesmos não podemos, não temos força, Senhor. Sim, Jesus, precisamos reconstruir, sim, o templo, a Tua morada, Senhor. Mas por nós mesmos não é fácil, Senhor, não é fácil perdoar, não é fácil ter paciência, não é fácil, Senhor, muitas vezes guardar, Senhor, engolir certo sapo. Jesus, dê-nos o Seu Santo Espírito de sabedoria, de discernimento, de compreensão, de respeito, de visão, Senhor, para que possamos ver as coisas com as Tuas clarezas. Ó Deus, peço, Senhor, que pelas Tuas mãos poderosas, Senhor, tende misericórdia de nós e abra, Senhor, por nós, pela nossa vida, por nossas causas, Senhor, esse reservatório nesta tarde. Temos taxas, Senhor, a serem recolhidas, Senhor, e Tu sabes, Senhor, quais são. Ajude-nos, Senhor,
Eu vos peço neste momento, Senhor, irmãos meus e irmãs que estão nessa live comigo, nesta hora, toque, Senhor, não somente na vida deles, mas na casa, no trabalho, na vida profissional. Toque, Senhor, na vida sentimental. Toque, Senhor, se é situações de enfermidade, toque, Senhor. Se és a fé, Senhor, restaure, Senhor, na luz do Teu Santo Espírito, Senhor, no fogo do Teu amor. Jesus, estenda a sua mão. Tu conheces nossas fraquezas, Tu conheces nossas debilidades, Tu sabe do nosso ser humano, Senhor, que muitas vezes, Senhor, andamos cambaleando, Senhor, como bêbados, por não compreender conforme o que é que temos que fazer. Jesus, muitas vezes andamos embriagados pelas coisas do mundo, Senhor, que nos vendem barato, Senhor, e que nós compramos, Senhor, situações por falta de discernimento e de sabedoria. Senhor, colocai Tuas mãos sobre nós, livre-nos, Senhor, de todo esse tempo de opressão, livre-nos, Senhor, desses vendavais que muitas vezes nós não compreendemos e nós não temos visões, muitas vezes, de sabedoria para discernir, Senhor, o certo do errado. Jesus, Tu és um nome, Senhor, que sobrepõe sobre todos os nomes. Tu és a força suprema. Em Ti, Senhor, está todo o existir, o início, o meio e o fim. Jesus, tem de piedade desses meus irmãos e irmãs que estão comigo neste momento, abrindo o coração para Ti, confiando na Tua misericórdia, confiando nas providências que vêm do Teu coração, Senhor. Estendei, Senhor, pelo sopro do Teu amor, estendei sobre nós, e com as Tuas mãos, Senhor, abra esses reservatórios. Precisamos, Senhor, Tu sabes tudo, mas nesse tudo, Senhor, colocamos o nosso nada, Senhor. Senhor, obrigada pela Tua misericórdia, por olhar para nós, por dar-nos a chance de consertar todos os nossos erros, sanar todas as taxas e dívidas que temos contigo, para que possamos aí, Senhor, desbloquear as bênçãos nas nossas vidas. É com o coração, Senhor, aberto, de coragem, de amor, que Tu, Senhor, encheu de nossos corações. Tu que colocou em nossos corações a força, a certeza do Espírito Santo, que nos inspira, Senhor, a vontade, a decisão, Senhor, a tomada de decisão de fazermos contigo essa experiência, para que, Senhor, ages em nossa vida. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que já vencemos em Teu nome, por todas as bênçãos que já derramastes em nossa vida. Obrigada pelas bênçãos que vais derramar, aquelas que virão, Senhor, aquelas que já estão retidas. Muito obrigada, Senhor, por fazer os nossos caminhos, por nos guiarmos dentro deles. Muito obrigada, Senhor, pela esperança que Tu avivas nos nossos corações, pela liberdade que dá para nós, Senhor, de decidirmos, de estarmos contigo. Obrigada, Senhor, por mostrar todo o Teu amor por meio de Cristo Jesus, que na cruz sanou os nossos pecados, que na cruz nos fez possível nós estarmos junto contigo. Muito obrigada, Senhor, por respirarmos, por estarmos reunidos nesse dia, nessa tarde, neste momento, com os corações interligados, Senhor, com uma só vontade. Que as nossas vidas, Senhor, que as nossas bênçãos sejam desbloqueadas. Nós não queremos mais, Senhor, ser bloqueados, travados por todos esses laços que nos envolvem e que nos impedem, Senhor, muitas e muitas vezes de estarmos em Tua presença, com o coração derramando, com o coração de reconhecimento, com o coração de amor para Ti.
Muito obrigada, Senhor, por quebrar todos esses cadeados, por desbloquear-nos de todas essas correntes e pela tua chuva de bênçãos cair sobre nós, Senhor, a partir do momento que nós abrimos a porta das nossas casas, das nossas vidas, a partir do momento que nós, Senhor, hoje, neste momento, tomamos a decisão de reconstruir o templo das nossas vidas, o teu templo, o templo do nosso Senhor, que habita no meio de nós e dentro de nós. Muito obrigada, Pai querido. Bendito é o teu nome nesta hora santa. Bendito és tu, Senhor, que nos dá, mesmo durante o sono. Queremos nosso trabalho, Senhor, não fadigar mais com preocupações, mas queremos ter tranquilidade na vida espiritual, tranquilidade na vida material, profissional, familiar, social. Viver na paz, na alegria, na saúde, Senhor, em Ti e contigo, Senhor. Queremos estar em parceria. E é por isso que neste momento, Senhor, estendo minhas mãos com todos os meus irmãos nesse momento agora, que está diante desse vídeo, Senhor, dessa live. Estendo, Senhor, na fé, crendo na Tua promessa, que abre os reservatórios dos céus, que desbloqueia nossas bênçãos nesse momento. Assim te pedimos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Bênçãos desbloqueadas nos céus. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre sua vida hoje e sempre. E que pela intercessão da Virgem Imaculada, Santa Catarina, São Pedro, São Paulo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos da sua devoção, e você, cristão, cristã, temente ao nome do Senhor, que as bênçãos dele esteja sobre ti, sobre sua família e sobre sua vida, em nome do Pai, do Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, fique em paz, compartilhe essa live e até a próxima. Um beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito. E lembre-se, Deus te ama e está contigo em todos os momentos. Até a próxima. Amém.